A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero cumprimentar a todos nesta noite, onde estaremos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Exatamente 18 horas do dia 22 de março do ano de 2020. Primeiro culto de domingo, completamente fora do padrão normal que a gente vem estabelecendo, ou seja, o culto presencial. Mas nós estamos aqui para continuar pregando a palavra de Deus. Porque embora pessoas estejam em isolamento e quarentena, a palavra de Deus jamais estaria em quarentena. Ela sempre estará livre para poder alcançar os corações que necessitam dela ouvir. Então, certamente, nessa noite, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor, prestando um culto de louvor a Deus, um culto diferente, evidentemente, longe dos nossos irmãos, mas próximo, através do amor e desse sentimento de comunhão que paira entre nós. Eu quero, nesse momento, convidar você a fechar os teus olhos para que possamos orar ao Senhor e assim dar início a este momento de culto ao Senhor. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor amado, por este dia, por essa oportunidade, ou mais essa oportunidade, Senhor, de te prestar culto, Senhor, um culto racional, mas sobretudo, Deus, um culto espiritual. Senhor amado, que esta mensagem, Senhor, alcance o coração dos teus filhos. Esta palavra, Senhor amado, possa encontrar, Senhor, lugar aonde necessita, Senhor amado, dela ouvir. Pai amado, nos abençoe, Senhor, porque a tua igreja continua reunida, Senhor amado, louvando e bendizendo o teu santo nome. Nós estamos aqui, Senhor amado, nesse dia por motivos de força maior, longe do templo, mas como igreja, Senhor. E como igreja nós estamos aqui para poder dizer para todos que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai. Nós iniciamos esse culto no teu nome e te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, vamos começar o nosso culto com louvor ao Senhor. Vou chamar aqui a irmã Beatriz e Gabriela para estarmos juntos louvando ao Senhor, nosso Deus. Amém? Glória Amém. a Deus. Nós queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e vamos estar louvando juntos, você aí da sua casa. Vamos todos adorar o nome do Senhor. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Oh, glória a Jesus. Podes perceber quem sou. Aleluia. Podes ver se há em mim. Oh, glória a Deus. Verdadeiro adorador. Coloque a mão no seu coração, irmão. A minha oferta. Feche teus olhos e adore a Ele. Ofereço a ti. Porque o fato de nós não estarmos no templo não atrapalha a nossa adoração ao Senhor. Pra reconhecer que nada tenho. Exalte a Ele. Tudo é teu. Pois só Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Sinta o toque do Espírito de Deus aí na sua casa, onde você estiver agora. Alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Sinta a alegria do Espírito Santo sobre a sua vida. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, glória a Deus, aleluia, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Deus é fiel. O Deus que te chamou não te abandonará. Fiel, Senhor, não te deixará sozinho. Eu sei que Tu és fiel. Oh, glória. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Oh, glória, Jesus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, glória, Jesus. A minha oferta eu Alegre-se em Deus nessa noite, meu irmão. ofereço a ti, Deus Oh, glória, Jesus, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. Pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tu és Deus, Senhor, aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Sim, Senhor,
queremos te adorar, Senhor. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh, glória a Deus. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Oh, glória a Jesus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. É verdade, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia. Agradecemos nossa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Mais tarde elas vão voltar no final da mensagem, estarão louvando novamente ao Senhor, para que possamos nos alegrar em Deus com estes momentos tão importantes e tão felizes a qual nós estamos atravessando neste momento. E eu digo felizes porque estar na presença de Deus para nós constitui-se uma alegria tremenda, porque sabemos que aonde nós estamos reunidos, o Senhor está presente, porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Este louvor ele vai ter uma abrangência muito importante neste momento que a gente está passando, atravessando, momentos de dificuldade, de lutas, de incertezas sobretudo. Mas ainda que o cristão ele passe por momentos de incerteza, ele sabe que o Senhor é fiel para suprir as suas necessidades, para sustentá-lo, para segurá-lo, para fazer infinitamente além daquilo que a gente pensa ou imagina. Porque às vezes a gente pensa que a provisão ela vem por um lado, mas na verdade ela vem pelo lado que Deus determinar. Eu quero estimular você nesta noite a continuar confiando em Deus, a não desistir jamais e saber que o nosso Deus, Ele é fiel. Talvez enquanto você esteja aí nos ouvindo esse louvor, talvez em algum momento as lágrimas rolaram na sua face, talvez você com angústia no seu peito, você pode estar até ressentido ou sentindo o peso deste momento de algumas lutas atravessando, mas eu quero lhe lembrar que aquele que te chamou é fiel para te sustentar, para te segurar e para fazer com que você vá até o fim. Não desista, meu irmão, porque Deus é fiel. Amém? Eu quero compartilhar conosco nessa noite, com cada um dos irmãos, um texto da palavra de Deus que se encontra na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo 10 em diante. Eu vou estar fazendo uma leitura do texto sagrado que nos servirá como base para a mensagem dessa noite. Essa mensagem ela tem por cunho ou por propósito estimular a nossa fé. Precisamos sim continuar ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos continuar nesta noite falando das maravilhas do Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Amém? Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10, vai nos dizer assim: Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Versículo de número 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados
e irrepreensíveis em paz. Tome assento, querido, na sua casa, onde você estiver, para que possamos falar sobre este texto lido aqui. Irmãos, esse texto, ele me chamou muita atenção, o versículo de número 14, porque ele vai falar sobre uma característica que Pedro cita, que precisamos ser encontrados quando o Senhor vier. É evidente que este capítulo de número 3, ele tem a perspectiva de estimular os irmãos a saber que um dia o Senhor voltaria para buscar a sua igreja. É evidente que Pedro, a sua geração, aguardava aqueles dias para a sua geração, para os seus próprios momentos, para o seu próprio dia. Mas é evidente que o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. O tempo do Senhor, ele é completamente diferente do nosso. Estamos vivendo dias de apertos, dias de dores. Acreditamos que é na nossa geração que para esses dias o Senhor voltará. Mas nós não sabemos quando ele virá. É uma surpresa. E certamente essa surpresa, ela faz com que nenhum homem tenha capacidade intelectual, racional ou até mesmo espiritual para poder discernir e acertar qual dia será a vinda do Senhor. Porque, como Pedro mesmo escreve, ele diz que esse dia será um dia como um ladrão. Ou seja, um dia de surpresas, um dia onde ninguém estará esperando, um dia onde somente aqueles que têm uma vida com Deus estarão preparados. E o que me chama a atenção dessa mensagem, irmãos, não é a vinda do Senhor, porque isso nós sabemos que ela acontecerá. Não sabemos quando, mas sabemos que ela acontecerá. Mas a característica que precisamos manter para que o dia quando esse dia chegar e acontecer, nós estejamos nesta posição. Essa palavra, essa característica, ela de alguma maneira, ela vai trabalhando na contramão dos fatos que permeiam o nosso dia. Por exemplo, nos dias de hoje, quais são as palavras ou características que ouvimos? E quando falamos isso, tanto faz ser do ímpio quanto do crente. Quando nós começamos a conversar, a palavra as características são medo, temor, estresse, tédio, não é isso? Chateação. São palavras que normalmente estão na boca das pessoas. Essas palavras ou essas características, medo, preocupação, estresse, chateação, isso tudo faz com que gere dentro de nós alguns sentimentos. E certamente esses sentimentos não são aquele a qual Pedro disse que precisaríamos manter para sermos encontrados pelo Senhor. Que característica é essa? E que sentimento seria esse, pastor? O sentimento que ele próprio diz no versículo de número 14, que quer dizer: pelo que, amados, aguardando estas coisas, que coisas, pastor? O dia da vinda do Senhor, o dia de que tudo isso vai se cumprir. O que ele continua dizendo? Procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis, em paz. Se eu estou dizendo e percebendo que neste momento as conversas que nós estamos mantendo com alguns irmãos e com a população em geral, e se tivéssemos contato com todas as pessoas do mundo, a resposta seria a mesma. O sentimento seria o mesmo. Um sentimento de fadiga total por estar dentro de casa preso. Um sentimento de estresse por não ter muito o que fazer. Um sentimento de tédio porque as suas atividades foram cerceadas. O seu direito constitucional de ir e vir, ele foi inibido. Então é natural que dentro dessa característica espalhada pelo mundo, as pessoas se encontram tristes, amarguradas, angustiadas, não em paz, como Pedro disse que deveríamos estar. Porque antes de falar sobre o sentimento de paz, o que ele gera dentro de nós, eu preciso lembrar aos irmãos que existe uma outra característica importante a mantermos aceso dentro de nós, que foi exatamente aqui Pedro disse, que ele falou porque deveríamos ser encontrados por Deus ou achados por Deus de uma maneira imaculada, ou seja, sem mancha, ou seja, sem nenhum erro, sem falha. Isso nos estimula a ter uma busca constante por uma vida assertiva, por uma vida de crescimento espiritual, de uma vida de busca constante, de uma vida de temor e devoção ao Senhor nosso Deus.
é evidente que esses dias, eles trazem por si só algumas características inatas, né, que vão fazer com que a gente olhe para dentro de nós e consigamos extrair da nossa vida algumas boas características. E dentre dessas características, a reflexão é uma delas. Porque este período de quarentena vai fazer com que muitas pessoas comecem a rever os seus conceitos. Começam a ver que ter dinheiro não muda muito o conceito para aqueles que não têm nesta hora. Entende? Começa a fazer uma reflexão de entender que por mais capacidade que tenhamos, basta apenas um vírus se apresentar no cenário e tudo muda. Tudo mudou assim, irmãos. Muito rápido. Semana passada nós tínhamos um direcionamento. Semana passada nós planejávamos coisas. Semana passada nós tínhamos objetivos. Semana passada nós estávamos ali traçando planejamento dentro da vida espiritual, na vida profissional, na vida secular. Quantos casamentos foram interrompidos? Quantas festas foram suspensas? Quantas viagens desmarcadas? Porque de um dia para o outro, em um período curtíssimo de tempo, tudo mudou. Independente da sua vontade de querer ir ou não, mudou. Quando nós perdemos essa capacidade de ter o domínio da nossa própria vida, nós começamos a refletir de que precisamos, na verdade, estar aos pés do Senhor, confiando nele o tempo todo. Porque nós temos a falsa sensação de que temos o controle de alguma coisa, que temos o controle da nossa vida. Isso é apenas uma falsa sensação, porque na verdade tudo sempre esteve e sempre estará no controle de Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada, meus irmãos. Quantas das vezes nós nos flagramos pensando, mas por que Deus não resolve determinada questão? Por que Deus permite que a corrupção permaneça ativa como está? Por que Deus não resolve isso? Por que Deus não julga os infiéis? E eu quero lembrar a vocês que existe um tempo determinado para todas as coisas. Lembra da história do Gadareno, ou do endemoniado da cidade de Gadara? Quando Jesus ele atravessa para Gadara e ele faz propositadamente aquela parada naquela cidade, ele vai parar por ali, ele vai passar por um local onde as pessoas já não querem mais ter contato, ou não querem ter mais passagem ou acesso para aquela cidade. Porque existia ali um homem que morava nos sepulcros, que andava sem roupa, um homem que se rasgava, que era amarrado por corrente, ele arrebentava por tamanha possessão demoníaca que havia sobre a vida daquele homem. Jesus ele faz questão de ir em direção àquele homem. Quando ele chega naquele lugar, naquele exato momento, não mais aquele homem fala por si só, pela sua razão, pelas suas faculdades racionais, mas o demônio que estava sobre a sua vida agora se apresenta diante de Jesus e vai fazer uma pergunta para ele, vai fazer uma indagação, na verdade, para o Senhor. Quando ele vai dizer, né, Jesus, Filho de Deus, por que és vindo até nós? Não sabeis que ainda não é chegado o nosso tempo? Jesus ele vai fazer uma pergunta para aquela pessoa, na verdade, a pergunta não era diretamente para aquele homem, mas para aquele espírito que estava possuído aquela vida. E quando ele faz a pergunta, quem é você? Qual é o teu nome? E aquele demônio vai dizer, o meu nome é Legião. A quantidade de demônios que estavam sobre a vida daquele homem fazia com que toda a sua vida tivesse um sentido completamente ao contrário. E é evidente que quando Jesus se apresenta diante dele, todos aqueles demônios, toda aquela legião, e quando fala de legião, faz uma comparação pela legião romana, ou pela uma parte do exército romano, que era chamada de legião, e era formada por mais de 6.000 soldados. Então o paralelo que se dá ali é que na vida daquele homem tinha mais de 6.000 demônios sobre a vida dele atuando de uma maneira a destruir aquela vida, a acabar com seus sonhos, a lhe trazer de verdade uma frustração total em todas as áreas da sua vida, mas sobretudo levar a sua alma cativa ao inferno. Porque é isso. Certamente aquele homem, ele deu legalidade para que aqueles demônios pudessem entrar em sua vida. Porque a Bíblia vai nos dizer que aqueles que estão no Senhor, que são de Deus, o maligno não toca. A Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então, na verdade, para aquela quantidade de demônios ter entrado na vida daquele homem, é porque houve uma legalidade muito grande da parte dele.
Não vamos entrar no mérito aqui de que legalidade foi essa, mas certamente ele deu legalidade para aquilo acontecer. Só que quando Jesus ele se apresenta ali, poderia ter uma legião, como poderia ter 2, 10, 100, nada disso seria impedimento para que no nome de Jesus, ou na autoridade do nome de Jesus, todos aqueles demônios saíssem da vida daquele homem. Só que aqueles demônios também sabiam disso. E eles vão apelar dizendo que não era o tempo de serem destruídos, porque eles estavam apontando para o tempo de juízo que aconteceria sobre a vida deles. Deles quem? Demônios. Existe um tempo que o Senhor também há de julgar Satanás e seus demônios, lançando eles no lago de fogo e enxofre. Isso é um outro momento. Aonde eu quero chegar com isso? Pastor, existe um tempo determinado para todas as coisas? Sim, existe. Existe um tempo de juízo tanto para o mundo espiritual, quanto existe um tempo de juízo para o mundo físico também. É por isso que muitas vezes nós perguntamos, por que Deus não faz determinada coisa? Porque ainda não foi chegado o tempo para ele executar o seu juízo. Só que esse tempo está chegando. Este momento está chegando. Então quando eu olho para essa verdade, nós começamos a perceber que nós precisamos fechar as brechas, tampar e reparar os muros de proteção da nossa cidade, ou da nossa casa espiritual. Fazer como Neemias, com a perspectiva de retornar a Jerusalém para reconstruir o muro. Porque sabendo que enquanto os muros estiverem reparados e as portas estiverem no seu devido lugar, não há espaço para que o maligno ou para que o inimigo consiga atingir a nossa vida, não consiga encontrar o nosso ponto vulnerável. É evidente que com as brechas abertas, nós somos alvo fácil na mão do inimigo. Então por isso que esta palavra imaculado, ou uma palavra sem mancha, sem erro, sem falha, quer dizer que nós precisamos estar o tempo todo vigiando e fazendo com que o nosso lugar de proteção esteja restaurado. E como eu faço isso, pastor? Tendo uma busca sincera, uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de quebrantamento aos mandamentos do Senhor, uma vida de submissão e uma vida de serviência ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós começamos a entender que se eu amo a Deus, eu preciso amar o meu irmão. Se eu quero servir a Deus, eu preciso servir o meu próximo. E questões semelhantes a essa, nós vamos todos os dias fazendo com que a nossa vida espiritual esteja blindada e em constante crescimento. Nós não podemos ter um decréscimo, mas sim um acréscimo sobre a nossa vida espiritual. E é dentro dessa prerrogativa que Pedro vai nos ensinar, nos estimular a continuar crescendo. Ele próprio, ele vai dizer no versículo de número 18, que é o último versículo deste capítulo, ele vai dizer: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não vai dizer permaneça no conhecimento ou diminua o vosso conhecimento porque do jeito que está bom. Não. Ele vai dizer cresça. Continue crescendo. Continue buscando a Deus. Continue se alimentando de Deus. Continue se fortalecendo no Senhor. Continue lendo a palavra, meditando na palavra. Continue tendo uma vida de devoção, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração. Continue tendo uma vida de aproximação com o Senhor. Porque certamente, dessa maneira, nós seremos encontrados por Deus de uma maneira imaculada. Amém? Glória a Deus. Mas existe essa segunda característica, que é a característica da irrepreensível paz. Ou seja, uma paz que ela não pode ser oscilante, nem tampouco vacilante. Precisamos de paz. Porque a paz, na verdade, ela vai gerar dentro de nós, meus irmãos, algumas características muito importantes na nossa vida espiritual. Ter uma vida de paz é ter a confiança, por exemplo, de que mesmo em meio à guerra, à luta, à adversidade, Deus está conosco. Jesus ele disse que nos daria a sua paz e daria para nós não como o mundo tem, mas ele nos daria uma paz que excede todo entendimento. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que ele nos colocaria numa redoma, nos colocaria num local de proteção, de modo que ninguém poderia nos tocar, de modo que não enfrentaríamos a adversidade? Evidentemente que não. Porque ele próprio, o Senhor, ele disse para os discípulos, para estimular a sua vida, e disse o seguinte: olha, eu tenho-vos dito isso antecipadamente, para que em mim tenhas paz. No mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele vai apelar para o contexto do conhecimento, da racionalidade dos discípulos que estavam cercando. O Senhor estava dizendo para eles e passando essa mensagem para todos os demais discípulos, e inclusive para nós, no dia de hoje, que precisaríamos ter paz nele, mesmo se passássemos por momentos de adversidade. Porque ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Passaríamos por aflições. Essas aflições são necessárias ou são capazes de roubar totalmente nossa paz? Não. Porque o cristão ele tem algo muito importante dentro de si, que é a certeza de que a última palavra sempre será do Senhor. Você entende isso? Você está aí na sua casa com seus pensamentos, com seus dilemas, pensando o que será da sua vida. Quantos estão aí são pequenos empresários, são pessoas que dependem da sua empresa estar funcionando, da empresa onde você trabalha funcionando, porque se ela não funcionar, terá demissão em massa e isso pode atingir a sua vida. Se você precisar do sistema de saúde, ele estará tão comprometido que talvez não sobrará leito algum para que você possa talvez cuidar de uma outra necessidade de saúde da sua vida. As escolas fechadas, e quando vão voltar a abrir, ninguém sabe. Tantas coisas foram mudadas nesses últimos dias, e talvez você aí esteja quase que em uma angústia se tornando uma depressão. E eu quero lhes dizer uma coisa. Lembre-se sempre, dentro de você existe a paz que Jesus nos deu. Quando nós nos saudamos com a paz do Senhor, é exatamente esse sentimento que queremos, que o Senhor quis que deixássemos, que vivêssemos, que evidenciássemos. A paz do Senhor quer dizer, tenha paz sobre a sua vida, tenha tranquilidade sobre a sua vida, confie nele, porque dele e por ele procedem todas as coisas a nosso favor. Quando nós olhamos para essa verdade, nós começamos a perceber que estar em paz é, dentre outras coisas, confiar em Deus em todo o tempo, sabendo que Ele tem o controle de tudo. Você sabia disso? Deus ele tem o controle de tudo, mesmo quando nós perdemos o controle, ou quando achávamos que tinha o controle. Deus ele não perde o controle. Nós acabamos de descobrir que nós não temos o controle de nada. Nós precisamos lembrar que Ele, o Senhor, sempre terá o controle de todas as coisas. Quando eu olho para esta palavra, eu penso que manter-se em paz é uma maneira que Deus direcionou para nós, uma bênção que Deus direcionou para nós, para que nós pudéssemos nos manter firmes e estimulados, e gerando assim outras características na nossa vida. Tempos de luta como estamos passando, tempos de dificuldade como estamos enfrentando agora, ele precisa ser encarado por nós cristãos como um aprendizado. Como nós vamos sair depois que essa crise passar? Como nós vamos nos portar depois que essa crise passar? Será que nós não iremos rever os nossos conceitos? Será que nós não pararemos para avaliar? Porque se Jesus não voltar agora, a vida vai seguir. Talvez com muitas dificuldades oriunda desta crise avassaladora que já estamos enfrentando, mas ela vai seguir. Mas que conceito ou que crescimento nós estaremos tirando? O que nós estaremos trazendo de acréscimo para a nossa vida, de modo a termos um aprendizado eficaz durante esta provação? Certamente, todos os demais irmãos que atravessaram e experimentaram situações, eu não digo iguais a essa, mas situações de luta, de adversidade, certamente sempre tiraram proveito dessa situação. E eu penso e reflito aqui, porque cada luta ela tem a sua particularidade, ela tem o seu nome, ela tem a sua característica, cada luta ela tem o seu objetivo específico para tratar na vida de cada pessoa. É evidente. Hoje talvez nós não saibamos ainda exatamente por que tudo isso. É evidente que para nós existe uma expectativa em fé de dizer que este período que estamos atravessando serve como um despertamento de Deus para a sua igreja. Este período que estamos atravessando serve como um avivamento de Deus para a sua verdadeira igreja. Mas, e se o Senhor não voltar?
Será que conseguiremos extrair algum conhecimento ou algum proveito deste tempo adverso para aplicar em outras áreas da nossa vida? E eu quero pensar aqui sobre alguns momentos adversos, que não foram coronavírus, que não talvez foram isolamento total dentro de casa como nós estamos atravessando agora, mas foram lutas muito complexas na vida de pessoas específicas e pais, meus senhores, escolhidos de Deus. Eu olho para a história de Davi e eu vejo que Davi, ele teve muito sucesso na sua trajetória. Por ter um relacionamento com Deus, por se manter firme ao lado do Senhor, ele teve uma trajetória de muito sucesso. Desde muito novo, na sua adolescência, ele já foi escolhido por Deus, ungido por Deus, para ser o rei de Israel, ou o futuro rei de Israel. Só que não era simplesmente Davi agora chegar, bater na porta de Saul e dizer o seguinte: olha só, sou eu que vou assumir o trono no teu lugar, não será Jonatas teu filho, sou eu que vou assumir. Davi seria morto, evidentemente. Ninguém aceitaria Davi, mas Deus se encarregou de enviar diversas situações para a vida de Davi, para fazer com que o nome de Davi fosse conhecido. A primeira grande delas foi a presença de Golias, onde Davi teve a oportunidade ali de mostrar-se um escolhido de Deus, um ungido de Deus, e todo o povo reconhecer isso. A partir de Golias, outras coisas mais foram acontecendo na vida de Davi, e a capacidade de Davi, a capacidade no âmbito de guerra, a capacidade de governar pessoas, de liderar pessoas no seu exército, na sua milícia de batalha, foi fazendo com que Davi se provasse um homem de valor, um homem corajoso, um valente nas mãos de Deus. É óbvio que este favor de Deus que estava sobre a vida de Davi, ele foi fazendo com que as pessoas reconhecessem essa graça sobre a vida dele. E Davi, ele foi subindo na sua vida espiritual muito rapidamente. Davi, ele foi de uma maneira muito graciosa, sendo adornado por Deus, sendo evidenciado por Deus. Mas é lógico que quando Deus ele manifesta a sua graça, de alguma maneira algumas adversidades surgem no nosso caminho para provar a nossa fidelidade, para provar os nossos valores e até mesmo para tentar nos derrubar em algumas circunstâncias. É lógico que dentro dessa história de sucesso de Davi, teve alguém que se levantou contra ele, e esse levante contra Davi foi alguém muito próximo a ele, seu sogro, o próprio rei Saul, a qual Davi ia na frente das campanhas de batalha para que o rei não estivesse ali. Ele ia no nome do rei, lutava as guerras do rei, vencia as vitórias do rei. Só que o favor de Deus estava sobre a vida de Davi e não sobre a vida de Saul. O povo vai levantando, entendendo isso, reconhecendo que Deus era com Davi, não era mais com Saul. Saul se levanta, Saul ele vai ficar extremamente enfurecido, Saul vai ficar extremamente com sentimentos de inveja para com Davi, e agora começa uma perseguição feroz sobre a vida de Davi. Perseguição essa tão feroz que Davi ele precisou ser alertado por sua esposa, a filha do rei, que se ele não acordasse no meio da noite ele seria morto, e teve que fugir. E Davi ele vai viver um momento de grande luta, de grande aflição, longe da sua casa, longe da sua esposa, longe dos seus amigos. Davi teve que fugir para longe, Davi teve que ficar dentro de caverna, Davi teve que buscar um exílio, Davi teve que buscar refúgio e força onde não tinha força. Davi passou por momentos adversos, Davi passou por momentos de luta terríveis. E a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite é: será que Deus, na verdade, ele perdeu o controle da situação? Será que Deus colocou Davi naquela circunstância e a perseguição foi tão grande contra ele que Deus não tinha mais o que fazer, não tinha mais como resolver aquela questão com Saul e permitiu que Davi passasse por aquilo tudo ali para que ele pudesse fugir? Ou será que de repente Deus não queria trabalhar dentro do caráter de Davi, para que Davi entendesse que ele precisava depender de Deus em todos os momentos da sua vida e não ser um filho mimado? Pastor,
Davi era mimado? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou lembrando a vocês que Davi teve sucesso em vários momentos da sua vida. E naquele momento, talvez Deus quis provar para ele que era tempo dele, Davi, confiar somente no Senhor. Davi enfrentou diversos outros momentos de adversidade da sua vida. Até quando ele escreveu o Salmo de número 121, em um momento também muito específico da sua trajetória, ele vai dizer assim: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? As experiências de Davi fez com que ele tivesse paz no seu coração, porque um homem angustiado, um homem amargurado, quando eu digo homem, eu estou me referindo ao gênero humano, homem e mulher, ao servo de Deus, especificamente. Quando ele está angustiado, deprimido, quando ele está perplexo com alguma situação, ele não consegue mais ter a paz no seu interior. E se ele não tem paz no seu interior, a sua visão, ela começa a ficar completamente deturpada. Começa a não enxergar com clareza o que de fato está acontecendo diante dos seus olhos. Davi, ele talvez num momento de muita angústia, ele faz essa colocação de dúvida, perguntando: de onde me virá o socorro? Mas o verso 2, do mesmo Salmo de número 121, demonstra um homem que tem paz no seu interior e tem a sua visão ampliada, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à guerra. Porque ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando Davi ele vai escrever o verso 2 do Salmo de número 121, ele está exercitando a paz que existe no seu interior. Porque a paz que existe no seu interior está apontando para a fé que está no seu coração. Está apontando para a fé que é certeza daquilo que nós não vemos. É a realização e a concretização daquilo que ainda não existe. Davi não tinha certeza nenhuma que ele alcançaria a sua vitória, mas ele tinha fé que Deus proveria o seu socorro, a sua salvação. E por que ele conseguiu fazer isso? Porque dentro dele habitava a paz. Essa paz irrepreensível que evita com que o homem tome decisões equivocadas. Essa paz irrepreensível que não tinha mais na vida de Saul, que no momento que ele deveria clamar ao Senhor, ele não fez isso. Ele, no momento da sua batalha, cercado pelos seus inimigos, ele pede ao seu companheiro, ao seu soldado que estava do seu lado, para poder matá-lo. E evidentemente o seu leal soldado não o faz, e ele se precipita sobre a espada do seu servo. É evidente que quando nós observamos a história desses dois homens, podemos fazer um paralelo de um homem que tinha paz no seu interior e de um outro que não tinha paz. A paz, ela nos dá tempo necessário para podermos confiar em Deus e saber que de Deus sempre virá a última resposta. Este tempo de paz está muito claro na vida e na história de Davi, que ele não foi um tempo de tamanha tranquilidade no seu reinado. Ele passou por muitos momentos, por muitas adversidades, mas nenhuma dessas adversidades pôde roubar aquilo que ele tinha de mais importante, que era o vínculo com Deus. O único momento da sua história que ele vai perder a sua paz e também vai perder a sua razão é quando ele entra num momento de pecado muito grande. Porque a Bíblia vai nos dizer que é o pecado que afasta o homem de Deus, que tira o homem do centro da vontade de Deus. Nesse momento de tamanha dificuldade, é evidente que a mídia, é evidente que as redes sociais têm um papel importante de nos mostrar o que está acontecendo, o que de fato está acontecendo no mundo, nos despertar e nos alertar para um perigo iminente, trazer mensagem de utilidade pública, mensagem de despertamento, fica dentro de casa. É óbvio, isso é importantíssimo. E eu não seria leigo ou ignorante no sentido de dizer que não, que essas notícias estão sendo veiculadas de uma maneira equivocada. Claro que não. Mas também o sobrepeso de todas essas informações consegue ter a capacidade de roubar a paz no nosso interior. E eu quero lhes dizer uma coisa, meu irmão: com coronavírus ou sem coronavírus,
a paz que está dentro de você, ela excede todo entendimento. Você consegue entender e enxergar uma luz no fim do túnel, a qual as demais pessoas já não enxergam. Porque esse dia que o Senhor vier, nós precisamos estar assim, em paz. Ou seja, confiando nele. Eu percebo que quando o povo de Israel ele foi levado para a terra do Egito, isso lá no tempo de José, a Bíblia vai dizer que cerca de 70 almas vieram junto com Israel, ou com Jacó, para o Egito. Cerca de 70 almas. E foi direcionada por Deus para ali por causa de uma grande fome que existiu no mundo. Deus direcionou o seu povo para que fosse para o Egito, porque lá estava José. E José, Deus já tinha dado a estratégia para ele de como providenciar alimento no tempo onde haveria fartura sobre o mundo, para que no momento exato que viesse a fome, o Egito fosse um local de provisão mundial de alimento. E é natural que Deus constituiu um local para que o seu povo ficasse. E isso foi na cidade de Gozém. O povo de Israel ficou ali, em uma iminente tranquilidade, numa provisão de Deus, uma proteção de Deus, através da vida do governador do Egito, do segundo homem mais importante do mundo naquela ocasião, que era José. E é evidente que enquanto eles estiveram ali, tudo foi bem, porque José estava com eles. Só que José morreu. Faraó, que era amigo de José, morreu. A partir daquele momento, ou seja, 30 anos de muita tranquilidade, começou ali uma nova etapa da história. Um novo rei assume, e ele enxerga agora o povo de Israel não mais como aliado, mas enxerga ele como um possível inimigo, e começa a colocar um peso sobre a vida do povo de Israel, que na verdade já não era, depois de 30 anos, 70 almas, mas um número grandíssimo de pessoas, um número muito extenso de pessoas, porque o Senhor estava prosperando os filhos de Israel na terra do Egito. 400 anos, meus irmãos, se passaram de tamanha agonia, aperto, escravidão, humilhação para os filhos de Deus, para o povo escolhido de Deus. A pergunta que eu vou fazer para vocês mais uma vez: será que Deus, de alguma maneira, não tinha condições e possibilidades de tirar o povo dali? Ou será que, de alguma forma, Deus queria trazer a aproximação do povo novamente para junto de si? Entenda que durante 400 anos houve muita luta, muita dificuldade, muito aperto, mas só no final desses 400 anos, após as coisas mudarem, ou seja, tinham 430 anos aproximadamente que o povo de Israel estava ali no Egito, né? Na verdade, alguma coisa próxima a 400 anos que eles estavam ali no Egito. É mais ou menos neste momento que a Bíblia diz que o povo se lembra de Deus, se reúne para clamar ao Senhor. Quando eles tomam essa decisão, tomam essa atitude de clamar a Deus, eu acredito que instantaneamente para dentro de si brotou uma paz no seu interior. Porque Deus, quando eles clamaram ao Senhor, começou a prover o socorro para o seu povo. Deus não poderia ter enviado Moisés antes para libertar o seu povo? Deus não poderia ter feito de uma maneira diferente? Deus não poderia ter tirado o povo antes da morte de José e do faraó, que era amigo de José? Deus não poderia ter feito dessa maneira? Sim, poderia. Mas por que não fez? Porque quem sabe a ida do povo de Deus para o Egito fez com que a prosperidade, a aproximação com outros deuses, com essa outra cultura, lhes desviasse o foco, o alvo e o seu coração da presença de Deus. Talvez, quem sabe, durante esses 30 anos de bonança que tiveram ali na terra de Gozém, quem sabe eles não trouxeram para si novos deuses, novas maneiras de viver, uma busca completamente diferente da presença de Deus, fazendo-os desviar-se completamente da presença de Deus. Deus, na verdade, estava provendo uma oportunidade para o seu povo, através da adversidade, para que eles pudessem novamente se achegar até Deus.
De modo que este clamor só vai acontecer muitos anos depois, cerca de quase 400 anos depois. E é neste momento que Deus ele ouve o clamor dos filhos de Israel, provê Moisés para retornar ao Egito. Moisés estava longe, volta para o Egito, para agora libertar o povo escolhido de Deus e introduzir na terra que tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. Esta terra era possessão por promessa de Deus para este povo. Mas o povo, para receber a promessa, precisava ter relacionamento com Deus e ter paz com Deus. Precisava confiar que estava em Deus o sucesso da sua jornada. Muitas das vezes, irmãos, nós nos esquecemos de que o nosso sucesso, de que a nossa vitória, ela depende exclusivamente de Deus, irmãos. Às vezes acreditamos que é pelo nosso esforço, e não estou dizendo aqui que precisamos sermos relaxados quanto à nossa responsabilidade. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas precisamos saber, eu me preparo para aquele momento, mas a vitória vem de Deus. A capacitação, ela vem do Senhor. Quando o povo de Israel entendeu que precisava de Deus e que dependia de Deus, Deus entrou com providência para mudar o quadro, para mudar o cativeiro. Paz ao seu coração. Moisés surge no cenário, e junto com Moisés surgem todas as pragas que assolaram o Egito. Só que a última dela me chama muita atenção, porque a última praga, eu não estou fazendo, por favor, nenhum paralelo do que nós estamos vivendo hoje com o que aconteceu naquele dia, na 10ª praga no Egito, mas eu quero apenas fazer uma pontuação sobre a circunstância. E essa circunstância, ela aponta que no dia em que Deus falou que iria libertar o seu povo, Deus disse o seguinte: o Senhor aparentemente faz algo de uma maneira completamente diferente. E diz para eles: entra para dentro da sua casa, fecha a porta, mas antes de fechar a porta, pegue um animal, pegue este animal imaculado, puro, este cordeiro, e sacrifique ele ao Senhor, e o seu sangue passe nas vergas e nos umbrais da porta. Eu falei sobre isso nos dias anteriores. Eu não quero atentar-me somente para o ato em si do sangue nos umbrais, mas eu quero lembrar a vocês que eles não sabiam o que iria acontecer no outro dia. Eles não sabiam exatamente o que iria acontecer, mas eles sabiam exatamente que a paz precisava reinar no seu interior. Porque enquanto a paz estivesse no seu interior, eles sabiam que os gritos iriam percorrer todas as casas e palácios do Egito. Mas na casa do servo de Deus haveria paz, porque o que chama atenção é que na casa dos servos de Deus, na casa dos judeus, tinha sangue do cordeiro do lado de fora, nas vergas e nos umbrais da porta. Mas do lado de dentro da casa tinha a presença daquele que deu sangue para poder libertá-los daquele mal terrível. Eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Sobre a sua porta. A porta da sua casa tem a marca do sangue, mas dentro da sua vida precisa ter aquele que deu sangue no seu lugar. Ou seja, Jesus precisa habitar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Porque somente na pessoa do Espírito Santo é que conseguimos ter a paz que excede todo entendimento. Porque se Jesus não estiver conosco, se o Espírito de Deus não habitar na nossa vida, nós sucumbimos diante aos momentos de adversidade. Nós paramos, nós desistimos, nós freamos diante de todas as nossas adversidades e lutas. Principalmente essa que você e eu estamos enfrentando nesta noite. Eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida e lhe dizer que a garantia da sua vitória e a paz que habita dentro de você é porque o Cordeiro de Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro da sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Habita dentro da sua vida, minha irmã. Sermos encontrados em paz é mesmo que tudo esteja dando errado. Mas se o Cordeiro habita na minha vida, na pessoa do Espírito Santo, eu sei que no final tudo vai ficar bem. Você crê nisso? Porque assim eu creio. Eu olho e poderia dar tantos outros exemplos, e eu quero dar mais um exemplo, que eu acho de grande valia, porque quando Jesus nasceu, e ele nasceu envolto a um grande milagre,
cumprimento de uma profecia liberada acerca do Senhor, que ele nasceria vindo de uma virgem, e isso acontece, e você conhece a história do nascimento do Senhor. José está no cenário agora como pai, ou como aquele que tinha a função paterna, mesmo sem ser pai biológico de Jesus. Maria estava ali naquele conceito, Jesus, menino pequeno, e ele vai receber a visita de 3 magos vindo do Oriente. Esses magos que vieram do Oriente, eles foram orientados, eles foram avisados pelo anjo do Senhor que era nascido o rei dos judeus. E eles vão seguindo uma estrela. Essa estrela vão direcionando aonde era a casa do futuro rei de Israel, que tinha acabado de nascer. E é natural que quando aqueles homens chegam naquela cidade, eles ficam bastante confusos e vão, na verdade, diretamente para o palácio, porque estava falando que era o futuro rei de Israel, tinha nascido, aonde o rei moraria? Moraria no palácio. E, na verdade, quando começa a fazer toda aquela circunstância de procurar aonde estava o rei que havia sido nascido, eles vão até a presença do rei atual, Herodes, vai contar a história, Herodes vai entender do que se tratava do cumprimento da profecia e vai dizer para eles o seguinte, olha só, vai lá, encontra aonde está este menino, volta aqui e me diz, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Na verdade, esse plano era completamente outro. Ele queria saber quem era o menino para poder matá-lo, para que não pudesse usurpar o trono que era seu. Evidentemente, Deus guia aqueles homens, eles vão chegar até a casa onde Jesus estava, onde estava com José e Maria, vai ali passar por todo momento de adoração, entregando os presentes que eram devidos de uma honraria a um rei, porque ninguém chegava na presença de um rei de mãos vazias, tinha que levar presentes. Ali, na verdade, estava a presença de representantes de uma nação diante de um futuro rei ou de um rei. Levaram presentes para ele e eles foram orientados em sonhos que não deveriam voltar para o mesmo lugar, deveriam voltar para a sua nação por um outro caminho, para que Herodes não descobrisse. E Herodes fica furioso quando entende que tudo deu errado, que tudo foi ao contrário, que ele foi enganado, e então ele decide matar todos os meninos, para que não deixasse ninguém e resolvesse um problema que aparentemente estava diante do seu reinado. Um anjo se apresenta para José, desperta ele e diz para ele que ele deveria sim buscar junto com a sua esposa e Jesus e levá-los para a terra do Egito. Fugir para a terra do Egito. Exatamente essa palavra. Quando José ele vai com Maria e com Jesus fugir para o Egito, eu faço uma pergunta para os senhores. Será que Deus estava com medo de Herodes e era incapaz de enfrentar Herodes? Ou será que, na verdade, o Senhor estava trabalhando e provendo, na verdade, uma dependência de José, de Maria, exclusivamente no Senhor? Deus ele não poderia resolver isso de uma outra maneira. Ele estava falando do seu filho, que não poderia ter morrido fora do propósito que era na cruz. Ele não poderia ali ter resolvido o problema e ter solucionado o problema com Herodes? Claro que poderia. Mas o Senhor queria provar para José e queria provar mais especificamente ainda para Maria que a dependência deles deveria estar exclusivamente no Senhor. Eles vão ficar no Egito até o tempo que o anjo dissesse para ele: volta, retorna. Ir para o Egito quer dizer estar longe da sua família, longe dos seus amigos, longe da sua profissão, longe de tudo aquilo que eles mais gostavam de fazer. Eles estavam sendo caçados, perseguidos, jurados de morte, com medo de enfrentar pessoas que queriam no caminho, nessa longa trajetória até o Egito, querer matá-los, assassinos de aluguel, assaltantes, todos os perigos da estrada, mas eles precisavam ter paz no seu coração e aprender a confiar em Deus. Esta confiança em Deus fez com que eles ficassem no Egito, sem falar o idioma, e conseguissem se sustentar, ou ser sustentado por Deus naquele lugar, naquela região. Eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida, sobre a tua situação neste momento, que a tua luta, ela não é para a tua derrota. A adversidade que estamos enfrentando, ela não é para a tua derrota. Ela não é para a nossa derrota. Mas é para nos dar crescimento, esclarecimento e orientação de Deus sobre a nossa vida.
em áreas que talvez nós achamos que tenhamos o controle. Talvez Davi achou que tinha o controle sobre a sua vida. Talvez os filhos de Israel acharam que tinham o controle da sua vida. José, Maria, da mesma forma, e tantas outras pessoas acham que têm o controle da vida. E Deus permite que uma adversidade se apresente para que eles possam aprender a confiar nele, depender dele e se aproximar dele. Nesta noite, eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida e dizer que tudo isso que nós estamos passando, se você enxergar pela ótica do estresse, pela ótica do medo, pela ótica da chateação, do tédio, você certamente não encontrará paz em Deus. Mas se você enxergar pelos olhos da fé, você terá paz no seu interior. E a paz no interior fará com que você consiga enxergar que de fato tudo o que está acontecendo é para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e em todas as circunstâncias do mundo. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida e encerrar dizendo: se Jesus voltasse hoje e encontrasse a maior parte dos cristãos que estavam ali com todas essas características de medo, tédio, estresse, preocupação, não seríamos encontrados como Pedro nos ensinou, achados imaculados e irrepreensíveis paz, ou irrepreensível paz. Precisamos ter a paz e a confiança de que Deus está conosco. O dia maior da história da igreja está se aproximando. O dia maior da história da igreja está chegando. E esse dia é o dia do Senhor, que Pedro vai se referir. E esse dia do Senhor, ele precisa ser encarado por nós com muita responsabilidade e com muita seriedade. De tal forma que precisamos manter o nosso coração nele. Coronavírus, luta, desespero, precisa apontar para o mundo de uma maneira diferente do que aponta para nós. Porque para nós precisa trazer confiança e esperança de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E operando Deus, quem impedirá? Eu lhe respondo: ninguém. Porque quando Ele age, quando Ele fala, ninguém diz ao contrário. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão. Que o Senhor abençoe a sua vida, minha irmã. Que o Senhor lhe dê paz, lhe dê tranquilidade. Que o Senhor te dê a certeza e a esperança de que nada fugiu do controle dEle. Que tudo está na sua vontade e está no tempo de Deus. E que para nós, Ele nos deixou um presente. E o presente chama-se paz. Receba a paz do Senhor sobre a tua vida. Receba a paz de Cristo sobre o teu lar, sobre as tuas finanças, sobre a tua vida e sobre a tua saúde. Receba a paz porque Deus tem te guardado e continuará te escondendo debaixo das suas mãos potentes. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te esforce e que o Senhor cumpra a obra dele na sua vida, para que no dia que Ele vier para buscar a sua igreja, Ele nos encontre irrepreensíveis, em paz, de uma maneira imaculada. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a Ana Beatriz e a Gabriela, mais uma vez. Elas vão estar louvando ao Senhor. Elas vão estar liberando esta palavra através de um cântico sobre a sua vida. E esta palavra sobre a sua vida, ela trará um prisma de esperança, de expectativa. E enquanto essa expectativa estiver acontecendo, eu quero que você coloque a mão no seu coração e confie em Deus e saiba que tudo está no controle dele. Em nome de Jesus. Ana Beatriz e Gabriel, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando mais um hino em nome de Jesus. O único que é digno de receber. Oh, glória a Deus. A honra e a glória, a força e o poder. Oh, Jesus, querido Santo. O Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
Oh, glória a Deus, aleluia. O único que é Só Ele é digno de receber a tua adoração, meu irmão. a honra e a glória. Adore a Ele, pois Ele tem o controle de todas as coisas. É Ele, por Ele que vem a nossa salvação. Eterno e imortal, Tribute louvores ao Senhor. Invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oh, glórias a Ti, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Tributamos a Ti a honra, a glória e o louvor, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Oh, glória. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos Quero falar com vocês. a Ti, Que nessa ó noite Rei Jesus. Estava em um estado de grande depressão, tristeza, falta de fé. Você que tem nos ouvido a ministração dessa palavra nessa noite, a esse Jesus, que é o único digno de toda adoração, eu quero lhe fazer um convite. E este convite foi feito pelo salmista, quando ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar a vida para Cristo é confiar que Ele tem o controle de tudo. É acreditar que nada foge do seu controle. É abrir o seu coração para Ele e permitir que Ele venha trabalhar. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, aonde quer que você esteja assistindo esta mensagem, erga suas mãos para o alto e confesse Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Peça para Ele perdão pelos seus pecados e para que Ele te receba como um filho seu. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Que a bênção do Senhor esteja aí onde você estiver. Para você, meu irmão, minha irmã, que tanto amamos. Para você, meu irmão, minha irmã, que servimos ao Senhor juntos. E talvez hoje, como pastor, é uma situação difícil não poder estar perto de você. Mas eu quero que esta palavra chegue ao teu coração, dizendo que Deus, Ele pode todas as coisas. E que se você confiar nele, como disse o apóstolo São Paulo para a igreja de Filipos, ele vai escrever: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero liberar esta palavra para você, em te dizer: não enfraqueça, não esmoreça, não desanime, não desacredite no Senhor, confie nele, porque Ele vai mudar a história da tua vida. Abra teu coração e permita que a paz dele chegue na sua vida, que a depressão seja repreendida, que o estresse seja retirado da sua vida, que a angústia seja extirpada da sua mente e que você consiga manter-se em paz. Como disse o salmista Davi, acerca da sua alma angustiada, como ele vai dizer para a sua própria alma: confia em Deus, porque ainda estás abatida, ó minha alma. Confie em Deus. É em Deus que você precisa confiar. Acredite nele, porque a bênção do Senhor está chegando sobre a sua vida. Nós queremos estar encerrando esse culto assim, com este louvor, liberando esta palavra profética sobre a sua vida, de tempos de paz na sua vida, na sua casa. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, enquanto a Ana Beatriz e a Gabriela vão estar louvando o Senhor com este mesmo cântico. Eu quero fazer uma oração por você, aonde quer que você esteja.
Pai, em nome de Jesus, alcance o teu filho e a tua filha neste momento. Aonde quer que eles estejam nesta hora, que a tua bênção e que a tua paz esteja sobre a vida deles. Senhor, paz essa, Senhor amado, que as notícias querem roubar dos seus filhos. Que o afastamento, o distanciamento da tua casa, Senhor, tem que tirar e furtar da vida dos teus filhos. Mas nós aqui lembramos, Senhor, que a tua paz, ela está sobre as nossas vidas 24 horas por dia. Esforça teus servos, ajuda teus filhos, Senhor, a se colocarem de pé. Senhor amado, nós repreendemos toda depressão, repreendemos todo pensamento, Senhor amado, que está sobre a sua mente, querendo trabalhar, a roubar tudo aquilo que o Senhor colocou e entregou para eles gratuitamente. Dê a certeza e a esperança para os teus filhos, Senhor. Que eles continuem firmes, Senhor amado, no propósito, caminhando, Senhor amado, se esforçando para estar na tua presença. Nós abençoamos a vida dos teus filhos. Abençoamos a nossa vida, a nossa família, a família dos teus servos. Repreendemos, Senhor amado, toda a contaminação sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Repreendemos, Senhor amado, toda essa contaminação, Senhor amado, sobre a vida daqueles que estão próximos a nós. Oramos, Senhor amado, em prol do mundo, da humanidade, te pedindo, Deus, a tua misericórdia, a tua compaixão, Senhor. Pai, em nome de Jesus. E pedimos, Senhor amado, que amanhã as notícias já sejam diferentes, Senhor. Porque, Pai amado, pela fé nós cremos, Senhor amado, que basta uma palavra tua, Senhor amado, para que o curso das circunstâncias seja alterado, Senhor amado, segundo a tua vontade, Deus. Eu sei, Deus, que tudo tem um tempo determinado e que teu plano está se cumprindo fielmente, Senhor amado, pelo script estabelecido desde antes da fundação do mundo. Mas eu lhe peço, Deus, misericórdia, Senhor amado. Abençoa, Senhor amado, toda a humanidade, em nome de Jesus. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tu sabes, Senhor amado, as deficiências do nosso sistema de saúde. E, portanto, Senhor amado, se dependermos exclusivamente dele, Senhor, teremos severas dificuldades, Senhor amado. Porque em países, Senhor amado, onde o sistema de saúde é muito mais avançado que o nosso, Senhor, estão sofrendo, Pai amado, mortes constantes, Senhor, como é o caso da Itália, Senhor amado, como é o caso da França, da Espanha, Senhor, e de tantos outros países. Eu quero te pedir, Senhor amado, tem misericórdia dessa nação, tem misericórdia do mundo, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, nós oramos dessa maneira e abençoamos, Senhor amado, a vida de todos. E assim o fazemos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos encerrando este culto nessa noite. Um culto, eu vou voltar a repetir, a ser repetitivo dentro das minhas palavras. Completamente diferente dos nossos cultos cotidianos, presenciais. Nessa semana foram assim. Esses últimos 2 cultos, ou 3 cultos, 3 oportunidades, eles foram online, através da página da nossa igreja, mas queremos crer em Deus que os próximos dias as coisas serão diferentes. Porque estamos aqui para obedecer às autoridades, mas sobretudo para confiar no Senhor nosso Deus. Estamos fazendo a nossa parte, irmãos. A Assembleia de Deus fazendo a Botafogo está fazendo a sua parte, tanto na igreja matriz quanto na congregação. Nós estamos obedecendo aos nossos governantes, às nossas autoridades, que nos pediram, ou pediram para toda a população, que fizesse o seu voto ou o seu ato de isolamento social, o seu ato de quarentena, para que nós não fôssemos propagadores da contaminação por esse vírus. Estamos fazendo a nossa parte como sociedade, mas queremos que de Deus é que procede a última palavra e Deus pode mudar esse quadro instantaneamente. Continuo lembrando os irmãos dos nossos propósitos de oração, continuamos com nossos propósitos de oração 3 vezes ao dia, nosso propósito de jejum. Nós vamos permanecer nele para que o Senhor nos dê a bênção e nos dê a sua vitória, confiando no Senhor, e todos os demais anúncios serão sempre tratados e trabalhados dentro dos grupos da nossa igreja, para que possamos definir e decidir em Deus como será. Por exemplo, na próxima semana, quarta-feira, na próxima sexta-feira, no próximo domingo, estaremos em Deus, esperando a sua resposta e decidindo junto. É evidente que o nosso coração fica entristecido por não podermos estar dentro do templo, junto com os irmãos, abraçando os nossos irmãos. Mas eu quero te lembrar que nós estamos aqui e a palavra de Deus, o culto ao Senhor, ele não está preso a 4 paredes nem restrito a nada. Ele é livre.
Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Te amo em Cristo Jesus. O amor que está no meu coração por cada um de vocês é um amor de Deus. E tenho a certeza absoluta que Deus nos uniu para fazer uma grande obra e sairemos fortalecidos dessa situação. E voltaremos a nos congregar muito em breve. E faremos obras maiores ainda do que aquelas que já fizemos. Amadurecidos, com crescimento espiritual, para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe nossos irmãos da igreja sede, da congregação. Que o Espírito de Deus nos conduza em todos os momentos de nossa vida. Eu peço que vocês estendam suas mãos para a frente. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a sua vinda, hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Deus te abençoe, em nome de Jesus.